Se você é dono ou dona de uma empresa, fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou compartilhar contigo 4 hábitos que você não deve ter dentro do teu negócio. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E agora eu vou compartilhar contigo um hábito que você não deve aderir para o teu negócio. Pode ser que você já esteja aplicando ele, mas você ainda não prestou atenção nisso. Mas eu quero compartilhar contigo aqui uma coisa. Um dos hábitos que muitos donos e donas de empresa deixam de fazer dentro do teu negócio, que acaba impactando diretamente nos resultados, é não olhar dados. Tem uma frase bem famosa que é: o que não é medido não é gerenciado. Se você não olha os principais indicadores da tua empresa, você não sabe se você está próximo do teu objetivo ou não. Você pode estar chegando próximo do teu objetivo, mas também pode ser que você esteja muito longe dele. E aí vai chegar no final do mês, você vai olhar o teu resultado, você vê que você não bateu a tua meta e você vai pensar: poxa, por que será que eu não bati a minha meta? Então, acompanhar esses dados faz total diferença e tem que fazer parte da tua rotina. Então, não deixe de analisar dados. Dentro da Fácil Persianas, por exemplo, o meu foco está muito no marketing. Então, eu olho diariamente quantos leads eu estou levando para o comercial, qual está sendo a qualificação desses leads, se está chegando um lead legal, se está chegando um lead muito desqualificado. Eu faço alinhamentos diariamente com a pessoa que cuida do meu tráfego para ver se as campanhas estão indo bem, se a gente está conseguindo entregar as campanhas, se o retorno está sendo positivo. Eu olho também as nossas metas de vendas, porque para nós do marketing faz total sentido para a gente entender se o lead que a gente está levando para o comercial, eles estão conseguindo converter em venda. Todos os dias a gente tem um painel na empresa onde a gente olha se a meta diária está sendo batida todos os dias. E se a meta não estiver sendo batida, a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa fazer alinhamentos, a gente precisa mudar a rota e agir rapidamente para que no final do mês a gente bate a nossa meta. Então esse é um dado, por exemplo, que a empresa inteira está prestando atenção, que são as metas de venda. E cada departamento tem o teu número, tem os seus indicadores, cada líder olha os seus indicadores e aí a gente faz alinhamentos. Por exemplo, eu tenho alinhamentos com a responsável do comercial, então a gente sempre está olhando, sempre está conversando sobre o número de leads, sobre o número de vendas, sobre a qualificação desses leads. Se você ainda não tem esse hábito, comece a adquirir todos os dias, defina ali quais são os principais indicadores e comece a olhar todos os dias para ver se eles estão positivos ou se eles não estão bons e aí você precisa tomar alguma decisão. O segundo hábito que você não deveria fazer no teu negócio é começar o teu dia de trabalho sem saber qual que é aquela reunião, qual que é aquele compromisso mais importante que você precisa fazer. E uma coisa é certa: muitas vezes essas decisões importantes que a gente precisa tomar são decisões que não são gostosinhas de fazer. São atividades que não são tão agradáveis. Mas nós que somos donos dos nossos negócios, nós que somos líderes, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. A gente não pode fazer somente aquilo que a gente gosta. A gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes, um alinhamento, uma reunião, ir em algum compromisso, conversar com algum cliente, ligar, mandar algum e-mail. Às vezes é alguma coisa que você não gosta, mas você precisa fazer. Então, quando você começa o teu dia de trabalho, a primeira coisa que você precisa ter clareza, ter em mente, é o que é mais importante ser feito naquele dia. E se for possível, fazer essa coisa no primeiro momento do dia. Por quê? Porque o primeiro momento do dia é onde você está com a cabeça muito mais limpa. É onde você está com a cabeça muito mais leve, você está com menos informações. Se você deixa essa atividade mais importante para o final do dia, pode ser uma atividade ou um compromisso que você precise tomar uma decisão importante. E ao longo do dia você já resolveu um monte de coisa, você já resolveu talvez muito pepino, você já teve que fazer muito alinhamento e aí vai chegar no final do dia, você não está com a cabeça fresca para tomar a melhor decisão. Então não deixe para o final do dia, se for possível, as decisões mais importantes que você precisa tomar. Sempre no primeiro momento do dia, faz aquilo que é mais importante. E para isso você precisa saber o que é mais importante para ser feito. Então 15 minutos ali antes de começar o teu dia,
já se prepara, já tenha clareza. Poxa, essa reunião que eu preciso fazer hoje, que ela é mais importante, que vai me direcionar para o resultado que eu quero. Poxa, eu preciso fazer esse fechamento com esse cliente, é um cliente grande, então eu preciso dar foco nisso hoje. Eu vou me preparar para isso, vou me preparar mentalmente, vou me preparar fisicamente, vou me preparar emocionalmente para fazer isso aqui que é importante. Gente, tendo clareza disso, se preparando dessa forma, você vai ficar muito mais preparado para tomar a melhor decisão. Só que para isso você precisa se organizar antes. Pare 15 minutos do teu dia e vai lá, liste as suas principais atividades. Coloca ali um asterisco na atividade que é mais importante. Se você não utiliza nenhuma ferramenta, escreva isso no papel. Eu sempre indico, né? Eu uso o Todoist para organizar minhas atividades, mas se você não utiliza nada, escreva no papel, faça ali um asterisco, faça algum riscado para você saber que aquela atividade é mais importante e foque nisso. Faça o que é mais importante primeiro, antes de mais nada, tá? Terceiro hábito importante que você não pode deixar de fazer no teu negócio, que é não dar feedback, não fazer aquele alinhamento importante com o teu colaborador. Eu vou te dizer, eu já tive esse problema quando eu comecei a liderar. Eu tinha medo de dar feedback. Por quê? Porque eu achava que a pessoa ia levar para o pessoal. Eu achava que depois que eu desse um feedback, a pessoa não ia mais gostar de mim. Ela não ia ser mais minha amiga. Ela não ia interagir positivamente comigo, sabe? Eu tinha esse sentimento e era uma das coisas que eu tinha medo na hora de liderar, na hora de ser líder de alguém. Só que eu aprendi que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Quando você vai dar feedback para alguém, você está dizendo para aquela pessoa que o caminho que ela está tomando não é o caminho que vai levar para o resultado. E muitas vezes o que aquela pessoa está fazendo, ela não sabe que ela está tomando uma decisão errada. Ela não sabe que ela está indo por um caminho que não é o caminho que deveria ser feito. Então, o feedback é uma ferramenta para você fazer com que aquela pessoa tenha clareza que ela precisa tomar um outro caminho, que ela precisa talvez ajustar algum comportamento, fazer uma atividade de uma forma diferente, fazer algum ajuste em alguma coisa que não está indo para o lugar correto. E o mais legal é que existem ferramentas para você aplicar o feedback para você se sentir mais segura. Tem uma ferramenta, por exemplo, que se chama Marca. Quando eu descobri essa ferramenta, me deu muito mais segurança na hora de dar feedback, porque às vezes eu ficava com muito medo de saber como que eu ia iniciar o momento de dar feedback. Como que eu ia começar a falar com a pessoa, como que eu ia começar o diálogo, quais seriam as palavras que eu ia usar com aquela pessoa. E quando eu aprendi essa ferramenta, eu tive um direcionamento, eu tinha um processo. Então eu sabia como que eu ia começar a conversar com aquela pessoa, o que eu ia explicar, quais exemplos que eu ia dar. Então, você ter um processo para você dar feedback já te dá muito mais segurança. Pode ser que você não esteja fazendo alinhamentos e feedback porque você tá com esse medo. Eu te entendo, eu já tive esse medo, mas entenda que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento e se você não está dando feedback para aquele colaborador, para aquele liderado que precisa daquele feedback, você está tirando a chance daquela pessoa de melhorar alguma coisa, melhorar um comportamento, melhorar alguma atividade, alguma técnica que ele está fazendo e que não está de acordo com aquilo que você espera. E ele não está sabendo disso, porque você não está contando para ele. E é muito importante também que você inclua o feedback como parte da cultura da empresa, que todo mundo entenda, tenha clareza que feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, que quando você der feedback para alguém ou quando você receber o feedback de alguém, isso é muito importante também, você como líder, você pode receber feedback também de outras pessoas, e é um momento de desenvolvimento, que é um momento onde você tem a oportunidade de melhorar algo que está fora do teu ponto de atenção. Então, feedback é uma ferramenta extremamente importante que você não pode deixar de fazer dentro do teu negócio. O quarto hábito que você não pode deixar de ter no teu negócio é fazer reuniões estratégicas. E por que eu digo reuniões estratégicas? Porque pode ser que você tenha uma ideia de que reunião é chata, reunião é perca de tempo.
Mas tem uma coisa que é muito importante você entender. Toda reunião, ela precisa de um objetivo claro. Na verdade, a reunião, ela precisa de uma estrutura. E quais são os pontos importantes de se ter em uma reunião? É entender quem são as pessoas que participam dessa reunião, qual que é o objetivo dessa reunião e quanto tempo essa reunião vai durar. A reunião, ela precisa começar no momento certo e finalizar no momento certo. Quando você tem uma estrutura, quando você sabe o que você vai falar, o que vai ser discutido naquela reunião, você consegue trabalhar ela dentro do período estabelecido. Por exemplo, dentro da Fácil Persianas, eu tenho algumas reuniões estratégicas. Uma delas é a reunião de marketing, que acontece somente com o meu time de marketing. E aí, o que a gente faz? Cada pessoa do time traz alguns dados específicos. Então, por exemplo, a pessoa que cuida dos stories, ela traz para mim alguns dados dos stories. Daí a pessoa que cuida dos conteúdos de feed, ela traz pra gente alguns indicadores importantes. Nós estamos com campanha rolando. Então, durante a nossa reunião semanal, que eu digo que é a reunião mais importante que a gente tem na empresa, nós analisamos como que está sendo o desenvolvimento da campanha. E se a campanha não estiver indo bem, nós tomamos decisões. Durante a reunião, nós fazemos um brainstorm, nós levantamos planos de ação para melhorar aquele resultado. Então, as reuniões, elas precisam ser estratégicas. Uma reunião importante que você precisa ter no teu negócio é uma reunião semanal, uma reunião onde você e seus líderes analisam os principais indicadores da empresa. Então, por exemplo, dados de vendas, como que está performando os principais canais de vendas da empresa, como que o comercial está performando de uma forma geral. Você não precisa levar dados minuciosos, porque isso é discutido em cada área. Mas na reunião semanal, alguns dados globais que todo mundo precisa saber, precisa estar estabelecido, precisa estar registrado para que aquilo seja discutido. E se for possível, criar plano de ação para melhorar aquele dado. Se não está tendo um resultado positivo, quais são as ações que nós precisamos tomar para chegar naquele resultado? Então, por isso que reuniões estratégicas, sabendo o que precisa ser discutido, quais são os indicadores, quem que vai participar da reunião, quando que ela vai ser feita, é importante você ter no teu negócio. Nunca comece uma reunião onde você não saiba o que vai ser discutido. O que vai acontecer, quando que vai acontecer, quem que vai participar. Não participe dessas reuniões, porque vai ser perca de tempo para você. Você precisa saber o que exatamente vai ser discutido lá. Então, não deixe de fazer essas reuniões importantes. Elas são essenciais para o resultado do teu negócio. Esses eram os principais hábitos que eu queria compartilhar aqui contigo. São hábitos que eu não deixo de fazer dentro do meu negócio, dentro da Fácil Persianas. A Fácil Persianas é um e-commerce de persianas sob medidas. Nós temos 10 pessoas no time hoje. Nós precisamos analisar dados, precisamos dar feedback, nós precisamos ter reuniões estratégicas e nós precisamos iniciar o nosso dia de trabalho sabendo o que é mais importante ser feito para que a gente chegue no nosso resultado. E me diga aqui agora nos comentários o que você achou desses hábitos aqui. Tem algum hábito que você não aplica na tua empresa? Tem algum hábito que você nem sabia que era importante aplicar e que agora que você está sabendo, você vai implementar no teu negócio? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva, porque toda semana tem conteúdo aqui, conteúdo sobre empreendedorismo, sobre rotina, planejamento, organização, tudo que você precisa saber para você ter uma rotina produtiva. Fechado? Agora a gente se vê no próximo vídeo.